Graça e paz, irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que bom estarmos mais uma vez na casa do Pai, para podermos adorá-lo, aprendermos da Tua palavra. E como o Senhor já tem falado conosco nesse final de semana, estivemos aqui na sexta-feira, estivemos também hoje pela manhã, na outra igreja, o mesmo ministrante, e nós fomos muito ministrados. Eu fui muito ministrado, glória a Deus, né? Os demais também. Estou falando por mim. E eu creio que o Senhor Jesus, Ele tem algo especial para essa igreja. Amém? Tem algo especial para você. Se nós estamos aqui, porque, sempre digo isso, porque o Espírito Santo, Ele tem algo com você, Ele tem algo comigo. Não é por acaso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque o Senhor, Ele quer que nós realmente façamos a sua vontade. Ele quer que nós realmente o servimos, né? Com toda a dedicação, com todo o amor, com todo o carinho. E é tão bom quando nós sentimos a presença de Jesus. Como é bom quando... Obrigado, irmão. Nós sentimos a presença do Pai. E esta semana eu estive aqui pelas manhãs, às 5 horas da manhã, juntamente com alguns irmãos. E por 2 dias o Senhor ministrou muito no meu coração. Eu nunca tinha sido impactado da forma como eu fui esses 2 dias aqui. E eu fiquei me perguntando o que o Senhor está querendo. O que o Senhor está querendo dizer com esta mensagem que o Senhor está colocando no meu coração? E aí quando foi na sexta-feira, ouvindo a ministração do pastor Tioli, confirmou tudo aquilo que o Senhor tinha ministrado no meu coração, exatamente isso. Nós precisamos amar a Jesus. Mas é um amor onde você entrega tudo que você tem. Entrega corpo, alma e espírito. É um amor que as pessoas que olhar para você vão dizer: olha, ele é diferente mesmo, ele ama Jesus mesmo. Porque às vezes nós estamos amando, dizemos que amamos a Jesus, mas é um amor, aquele amor à base de troca. O Senhor Jesus não quer que nós o amamos só porque Ele pode nos dar alguma coisa. É tipo aquele filho quando ele quer algo do pai, e aí ele começa a bajular o pai. Tem aquele filho quando quer o presente do pai, ele começa a acariciar o pai, né? Porque ele quer um presente do pai. Jesus não quer que nós façamos isso, Ele quer que nós o amamos. Ele quer que nós desejamos a sua presença. Jesus quer que nós realmente o buscamos de corpo, alma e espírito. E como é bom, eu estava aqui ministrando, acho que na 7ª fileira, orando, e eu me entreguei ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor, como eu sou falho, como eu sou falho, como eu preciso melhorar naquilo que eu faço. Senhor, tem misericórdia de mim. E aí o Senhor começou a ministrar: filho, eu sinto isso da minha igreja, do modo geral. A minha igreja precisa me buscar, a minha igreja precisa me amar, ela precisa me desejar. A minha igreja precisa buscar a minha face, precisa desejar a minha presença, chorar comigo. A minha igreja precisa disso. Mas muitos ainda estão querendo esse Jesus, só quando Ele pode dar, ou só quando você está precisando de um milagre, ou precisando de uma bênção. O Senhor Jesus quer que nós o buscamos de corpo, alma e espírito. Amamos de verdade. É como um amor sincero de um pai para um filho. Todo pai que ama o seu filho, ele deseja estar perto dele todos os dias. Jesus, Ele também quer que nós estejamos perto dele todos os dias. Você tem que tirar horas, se possível horas. Se não puder horas, tira 10, 20, 30, 40 minutos por dia para ajoelhar, orar e falar: Pai, se não fosse o Senhor,
Se não fosse a tua misericórdia, Senhor, eu não estaria aqui. Já parou para pensar? Se não fosse a misericórdia de Jesus, você não estaria aqui. Por que nós estamos aqui? Pela misericórdia de Jesus. Querido, como nós temos que refletir nisso? Você só acordou hoje porque Ele te deu o fôlego de vida. Você só está aqui porque Ele te deu o sustento. Ele te alimentou, Ele cuidou de você. E além disso, Ele deu para você de presente o seu Espírito. Ele habita em você. Como Jesus quer que você reflita esta verdade para as outras pessoas. Como que Ele quer isso? Essa é a maior demonstração de amor por Jesus. É quando você deseja dizer: Senhor, eu quero ganhar alguém para o Senhor. Eu quero realmente fazer as pessoas entender o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto eu fui mudado. A melhor pregação que nós pregamos para alguém é pregar aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Para pensar, se você está aqui hoje, é porque Jesus já fez algo extraordinário na sua vida. Só o fato de eu e você reconhecer que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, que nós somos salvos pelo amor de Cristo, que nós estamos livres da condenação do pecado ou do inferno. Queridos, que maravilha! E como que nós podemos ficar parados, quietos dentro de casa? Como Jesus quer que nós o amamos de verdade. Eu quero ler um texto com você, para não ficar só nisso que Deus falou comigo. Eu quero ler a palavra do Senhor em João capítulo 2. Evangelho de João capítulo 2. Eu creio que Deus fará uma grande obra nas nossas vidas. Eu creio que o Senhor Jesus, Ele vai mudar a história desta igreja, a história da sua vida. Deus escolheu você, Deus me escolheu, amém? E Deus quer que você seja mais um para mudar a história deste país, mudar a história desta cidade. É eu e você, Ele nos escolheu para isso. Nós temos que levantar esta bandeira. Nós temos que dizer: Jesus está voltando, Jesus está voltando. O seu reino vai ser reinaugurado, podemos assim dizer. Ele vai consumar o seu reino. E eu e você somos súditos dele. Nós trabalhamos para ele. Nós somos servos desse Jesus. João capítulo 2, versículo de 1 a 11. Olha o que diz a palavra. Esse texto é bem conhecido. João capítulo 2, versículo de 1 a 11, diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que eles lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água, que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais, que havia tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e seus discípulos creram nele. Aleluia, aleluia. Poderia dar um título para essa mensagem: Milagres gerados pela obediência. Diga comigo: milagres gerados pela obediência.
Nunca foi, nunca será falta da presença de Jesus que nós não receberemos as bênçãos do Senhor, porque Ele está em todos os lugares. Nunca será pela falta da presença, porque Ele está presente aqui. Nunca será por isso. Todos nós sabemos que a presença de Jesus, ela pode ser sentida em todos os lugares por aqueles que creem, pois pode estar em todos os lugares. O seu Espírito habita dentro daqueles que o creem. Sim ou não? O Espírito Santo habita dentro de nós. Entenda, a presença de Jesus, ela está em todos os lugares. Ele habita dentro de nós. Isaías capítulo 6, versículo 3, vai dizer que a sua glória enche toda a terra. Então não é por falta da presença de Jesus que nós não somos abençoados. Então por que nós às vezes não somos abençoados? Porém, meus irmãos, só a presença dele não resolve, pois se assim fosse, todos os povos em todos os segundos estariam recebendo milagres. Se fosse só a presença de Jesus, a qualquer momento os milagres estavam acontecendo. Mas não é só a presença que vai fazer com que o milagre aconteça. Há uma junção de duas coisas. Nós entendermos a palavra e nós obedecermos a palavra. O milagre vem quando nós entendemos aquilo que o Espírito Santo está dizendo para nós. Ele só pode ser gerado quando nós ouvimos, quando nós somos ministrados, quando nós entendemos a voz do Espírito Santo e aí nós reagimos conforme aquilo que nós aprendemos. Então o milagre pode acontecer. Então o milagre não acontece assim de uma forma instantânea, se for só por causa da presença. Ele está em todos os lugares. E às vezes nós perguntamos, mas por que o milagre não acontece? Então se ele está em todos os lugares, é porque é uma parte que eu tenho que fazer, há algo que eu preciso fazer, para que realmente o milagre aconteça nas nossas vidas. A obediência a Deus revela nossa verdadeira devoção. A obediência a Deus revela nossa verdadeira devoção, pois é na submissão à sua vontade que encontramos algo ainda maior da sua presença. Qual que é o algo maior que a sua presença? Diga para mim, a plena comunhão com Ele. Algo melhor que a presença é a plena comunhão que eu tenho com Ele. Quando eu tenho plena comunhão com o Senhor, a presença dEle faz todo sentido. Porque agora eu vou estar em junção com a presença e eu fazendo a vontade dEle. Quando eu estou em junção com a sua presença e fazendo a vontade dEle, o milagre acontece nas nossas vidas. O milagre acontece quando seguimos o caminho da obediência, confiando que em cada passo nos aproximamos ainda mais das bênçãos do Senhor. A obediência, querido, faz nós andarmos de passo a passo as bênçãos do Senhor. Sem a obediência, nós não vamos conseguir as bênçãos. Sempre foi assim em toda a Bíblia. Sempre foi assim. Quando nós lemos a história do povo de Israel, todas as vezes que o povo de Israel saía da presença dele, o Senhor permitia que os inimigos invadissem as terras, que eles fossem levados escravos. Então Deus quer que nós o reconheçamos Ele como o Senhor. Deus quer derramar sobre nós bênçãos sem medidas, bênçãos sobrenaturais, mas não é só a presença. Você pode até sentir a presença, mas a presença tem que estar ligada com a obediência. Se você não obedece, a presença não faz sentido, querido. Jesus, ele passou por vários lugares. A Bíblia diz que ele esteve na sua cidade, onde ele nasceu, mas as pessoas eram incrédulas, não acreditavam em Jesus, e ali a Bíblia diz que ele não fazia muitos milagres, porque as pessoas não criam em Jesus. Então entenda que não é a presença que resolve, mas é a presença junta com a sua fé, com a sua crença, com a sua obediência. Isso faz toda a diferença. A obediência é a chave que desbloqueia os milagres, permitindo que os extraordinários se tornem parte do seu cotidiano. Olha, a obediência é a chave que desencadeia os milagres, tornando a sua vida uma bênção a cada dia. Quando nós obedecemos, nós somos abençoados. Quando nós desobedecemos, o Senhor traz sobre nós uma certa punição. Não porque Ele nos odeia, não. É porque Ele é Pai. E o Pai corrige os seus filhos. Por que o Pai corrige o filho? Porque Ele quer ele mais perto dEle. Se nós desobedecemos, nós vamos distanciando. Nós vamos ficando longe da presença do Pai. E Ele está sempre trazendo nós de volta.
Toda correção é para o nosso bem. E esta família recebeu o milagre. Vejamos como esta família recebeu o milagre de Jesus. Nós começamos dizendo que o milagre ele pode ser gerado pela obediência. O milagre gerado pela obediência. Jesus foi convidado para um casamento. Que convite maravilhoso. Quem é que não gosta de ser convidado para um casamento? Mas Jesus foi convidado e lá teve uma surpresa. Qual foi a surpresa desse casamento? Eu acho que o dono da festa não fez os cálculos direito e acabou a bebida. Acho que foi muita gente, era muito conhecido, deve ser. E foi muita gente no casamento. Quando eu penso que não, acabou o vinho. Mas a grande vantagem desta família, e aqui é o primeiro ponto desta palavra, como que nós podemos receber o milagre de Jesus? Primeiro passo, olhando nesse texto, o texto diz que essa família convidou Jesus. Essa família convidou a família de Jesus, os discípulos de Jesus. Então o primeiro passo para que nós possamos receber esse milagre, partindo da obediência, você entende que Jesus é o principal. Lógico que aqui era uma festa de casamento. E hoje, no nosso contexto, eu não diria para você simplesmente convidá-lo para um casamento, mas eu diria para você convidá-lo, Jesus, para morar definitivamente na sua casa. Jesus precisa ser central na sua casa. Jesus precisa ser o centro da sua casa. Você precisa realmente, simbolicamente, dizer: Senhor, o Senhor mora aqui, tem um cômodo aqui, aqui o Senhor pode habitar. Simbolicamente, Ele tem que morar dentro da nossa casa. Porque se Ele está dentro da nossa casa, queridos, o milagre sempre vai acontecer. E como é que eu posso ter a certeza de que Jesus está dentro da minha casa? Quando eu estou andando em obediência com a sua palavra, quando eu estou amando Ele de todo o meu coração, quando eu não nego a sua palavra, quando eu realmente sou dedicado à minha oração, eu sou dedicado a falar da palavra do Senhor. Isso mostra que Jesus está ali, porque aonde há a presença de Jesus, querido, a transformação de vida, a transformação de caráter. Onde Jesus habita, as coisas mudam para melhor. O primeiro passo para nós termos esse milagre é nós convidar Jesus para estar dentro da nossa casa, ou convidar Ele para a nossa festa. Quando Jesus é o convidado de honra para estar nos nossos momentos familiares, em qualquer momento da família, ou em qualquer outros momentos, pode ter certeza, nós seremos surpreendidos. Quando você faz questão de reverenciar Jesus, quando você faz questão de dizer: não, Jesus é o centro da minha vida. Jesus, eu não quero desviar os meus pensamentos. Jesus, eu quero te amar com todo o meu coração. Jesus, eu quero realmente ser dedicado a fazer as minhas orações e buscar a tua face, querido. Quando você faz isso, pode ter certeza que Ele vai sempre te surpreender com milagres. Foi o que aconteceu com essa família. Essa família convidou Jesus para o casamento. O melhor convite que eles já poderiam ter feito foi convidar Jesus para aquele casamento. E eles foram surpreendidos com Jesus, porque Jesus trouxe novamente alegria para aquela família, porque Jesus estava lá. Quando nós temos Jesus dentro da nossa casa, querido, nós vamos ter paz. Há uma paz sem igual. Quando Jesus está dentro da nossa casa, há abundância de pão. Quando Jesus é o centro da sua vida, há abundância, há alegria, há concertos, não há ódio, não há discórdia, porque Jesus, Ele alinha todas as coisas. O Espírito Santo faz com que nós alinhemos com a sua vontade. Quando Jesus está dentro da nossa casa, a quebra de maldição, a maldição não entra dentro da sua casa, somente as bênçãos do Senhor entram na sua casa. Quando Jesus é o centro da sua vida, ou quando você convida Jesus, Ele quebra os laços do diabo, Ele faz multiplicação de pão, Ele cura a alma, Ele cura o espírito. Querido, Ele faz coisas extraordinárias. Quando você faz questão de dizer: Jesus, o Senhor é o centro da minha vida. Senhor Jesus, eu não quero fazer nada que te desagrada. Senhor Jesus, não deixe eu pecar. Senhor Jesus, não deixe eu olhar para aquilo que é impuro. Quando você acorda dizendo: Senhor, eu quero te amar com todo o meu coração, querido, isso é dedicação. Isso é dizer: Senhor, eu me rendo a ti.
Quando você faz isso, essas coisas acontecem. A cura física, não vai ter mais inveja de ninguém, não vai ter calúnia, não vai ter mais mentiras. Haverá muita alegria na sua família, porque Jesus faz isso. Aonde Jesus chega, a alegria, a abundância de pão, a multiplicação, há coisas novas acontecendo. É isso que aconteceu na minha vida. É isso que aconteceu na sua vida. Há uma transformação, há uma mudança de caráter, há uma mudança de vida. A presença de Jesus é maravilhosa. O Salmo de número 34, versículo 8 e 9 diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele o refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que temem. Vocês entenderam? Nada falta a você. A abundância. Pastor, mas por que então que não está acontecendo? Porque você está tendo a presença dEle, mas você não está alinhado com a vontade dEle. Ele está aqui, Ele está em todos os lugares, mas se eu não sou dedicado a obedecê-lo, aquilo que Ele está pedindo que eu faça, querido, o milagre não acontece, porque Ele é justo, Ele é santo, Ele não fere a sua justiça. Errou, Ele tem que pagar uma punição. Acertou, Ele abençoa, sempre foi e sempre será. Nós precisamos alinhar com a vontade do Pai. Ele não quer que eu me perca, Ele não quer que você se perca. Não adianta você pensar, não, Deus é só amor, Deus é coisa boa. Ele é sim, querido, mas a justiça dEle, aleluia, aleluia, a justiça dEle também reina. E é para o seu bem, não é para o mal, é para o seu bem. A presença de Jesus, para aqueles que verdadeiramente prestam verdadeira devoção a Ele, é cheia de abundância de alegria. Provérbios capítulo 16, versículo 20. Olha o que diz a palavra. Eu gosto sempre de colocar os textos bíblicos, porque é a Bíblia que garante aquilo que eu estou falando. Provérbios 16, versículo 20. O que atenta prudentemente para a palavra, achará o bem. O que atenta prudentemente para a palavra, achará o bem. E o que confia no Senhor será bem-aventurado. Os que confiam no Senhor será bem-aventurado. Por que nós deixamos de confiar em Deus? Por que nós então, às vezes, de seguir aquilo que o Senhor está falando, nos orientando, nós queremos desviar, nós queremos fazer outras coisas, nós não tiramos tempo para o Senhor? Por que você não ora, não tira aí um tempo de meia hora, 20 minutos, 30 minutos? Estou falando isso aqui, querido, de uma forma geral, porque talvez vocês todos oram, e aqui nós estamos gravando para a internet também. Às vezes tem pessoa na internet que não faz isso, então a palavra está sendo jogada, Deus está dando a palavra, e é para todos. Talvez tenha alguém aqui que não faça isso, mas se você não tem o hábito de orar, comece a orar hoje. Você tem que ter intimidade com Jesus. A intimidade só vem através da oração. Então às vezes você não recebe, não é abençoado porque está faltando isso. Você já tem a presença, mas falta a intimidade, e a intimidade só vem através da obediência, aleluia, de verdadeira devoção ao Senhor, verdadeira adoração. Não amá-lo só porque Ele pode te dar, não, ame Ele porque Ele já deu tudo. Ele já deu tudo para você, Ele já te garantiu a vida, Ele já te deu o perdão, Ele já te deu a misericórdia, a graça, Ele já te deu tudo. Você tem que dar glória a Deus por aquilo que você já tem, aleluia. É assim que a igreja nos ensina, desde o princípio, nós sermos verdadeiros batalhadores da fé, guerrearmos até o fim, entregarmos a nossa vida, se preciso for, por amor a Jesus. Nós temos que ser crentes fortes, não crentes que um vento qualquer já tira da linha, já deixa de adorar o Senhor. Não, querido. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. E uma das coisas que o diabo tem usado muito é uma pessoa contra a outra. A pessoa fala mal, já não quero mais ir da igreja, já não perdoa o irmão mais. Meu irmão, Jesus nos chamou para ser pacificadores. Jesus nos chamou para fazer como Ele. Pai, perdoa eles que eles não sabem o que fazem. Nós temos que ter esse espírito no coração de olhar para o irmão que às vezes nos ofende e dizer: Pai, ajude ele não sabe o que está falando, ele não sabe o que está fazendo. Quando nós concordamos com a injustiça, quando nós concordamos com aquilo que as pessoas falam para nós, nós estamos igualando a
Ele. Querido, se você tem o Espírito Santo, quando você é ofendido, você tem que refletir e dizer: Senhor, perdoa esta pessoa, que ela seja abençoada, e eu não quero, Senhor, que ela se perca. Você tem que ser um agente de bênção. Nós precisamos ser um agente de bênção. É isso que o Espírito Santo faz em nós. Talvez a presença está lá, Ele sempre está, né? Talvez não está. Jesus está aqui, Jesus está onde você estiver, Ele está. A presença dEle é real. Mas aí o seu coração está cheio de ódio, o seu coração está guardando mágoa. Querido, Ele não vai enquanto você não reconhecer o seu pecado. Enquanto nós não reconhecemos o nosso pecado, Ele não vai agir. A presença de Jesus para aqueles que verdadeiramente prestam verdadeira devoção é cheia de abundância e de alegria. Olha o que diz o apóstolo Paulo também, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundez em toda boa obra. Olha só, está falando de abundância. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça. Quer dizer, se eu tenho Jesus, se eu obedeço a sua palavra, a abundância da graça de Deus vai estar na minha família, a abundância do perdão de Jesus vai estar sobre a minha família. Eu tenho isso concordado com a palavra, e a palavra é a verdade. Aleluia. O que mais nós queremos? Se a Bíblia está dizendo, se nós permanecermos fiéis e obedecendo a palavra do Senhor, amando a Jesus com todo o corpo, alma e espírito, Ele vai fazer grandes coisas, Ele vai abrir portas, Ele vai derrubar muralhas, Ele vai realmente surpreender você. É esta a palavra. Lembre-se, Ele está em todos os lugares, mas quando nós convidamos para estar em nossas reuniões, é como se Ele estivesse chamando para um particular. Em outras palavras, quando você convida Jesus para participar de tudo aquilo que você faz, é como se você estivesse convidando um amigo, de amigo para amigo. Jesus, Ele quer ser o amigo também, quer ser seu amigo. O amigo é aquele que você convida para casa. O amigo é aquele que você convida para tudo aquilo que você vai fazer. Jesus quer te convidar. Ou Ele quer que você o convite, seja amigo dEle, revele para Ele todos os seus segredos, confesse a Ele tudo aquilo que você sente, não fique contando só umas partes, conte para Ele tudo, abre o seu coração. Ele quer ser seu amigo, Ele quer te ouvir, Ele quer te perdoar, Ele quer te amar, Ele quer te proteger, Ele quer surpreender você. Quando você convida Jesus para estar dentro da sua casa, da sua família, dentro dos seus projetos, querido, não convide-o apenas como um ser todo-poderoso, convide Ele como seu amigo, mas tenha ciência, obedeça a Ele com todo o seu coração, porque se não houver obediência, não vai haver milagre, não vai haver restauração. A obediência à sua palavra. João capítulo 15, versículo 15, olha o que diz a palavra. Já não os chamo servos, porque os servos não sabem o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Jesus falou isso para os seus discípulos. Olha que prazer de ouvir isso de Jesus. Já pensou Jesus olhar para você e dizer: eu já não te chamo mais de servo ou de serva, mas eu te chamo de amigo, de amiga. O amigo, ele revela tudo. Jesus está dizendo: eu quero que você seja meu amigo, revele tudo que você sabe. Eu estou aqui para te ajudar, eu não quero te condenar, eu vim para salvar. Jesus veio para salvar e dar vida eterna. Nós precisamos entender o projeto de Jesus. O projeto de Jesus é tornar nós novamente herdeiros da vida eterna. A vida eterna que o diabo pensou que tinha tirado lá em Adão e Eva, mas não conseguiu, porque a semente nasceu. Jesus nasceu, aleluia. E agora, através de Cristo, nós podemos dizer: eu sou liberto do pecado, eu não sou mais condenado pelo pecado, mas Cristo me salvou, aleluia. Então, querido, se você tem essa certeza do perdão, faça isso, fale isso para mais pessoas que você puder. Seja amigo de Jesus. Os amigos fazem aquilo que o outro pede. Sempre fazem. Os verdadeiros amigos fazem. Em segundo lugar,
Esse milagre aconteceu primeiro porque a família convidou Jesus. A família convidou Jesus, a família de Jesus, seu discípulo. Agora, em segundo lugar, esse milagre aconteceu dentro dessa casa, porque houve submissão às palavras direcionadas por Jesus. Diga assim, palavras direcionadas de Jesus. O texto diz que sua mãe disse aos serviçais, a mãe de Jesus: façam tudo o que ele vos mandar. Faça tudo o que ele vos mandar. Não houve questionamento. Você vai ler o texto, não houve questionamento. Os serviçais prontamente ouviu a voz de Jesus. Jesus disse para os serviçais: enche os potes com água. O texto poderia estar relatado aqui: mas os serviçais, mas Jesus, é muito grande os potes. Senhor Jesus, eu não vou fazer isso porque é muito pesado. Não, o texto não diz isso. O texto diz que prontamente eles encheram os potes de água. Houve submissão à palavra de Jesus. Por que o milagre aconteceu? Houve submissão à palavra de Jesus. Depois que está cheio os potes, Jesus disse para eles agora leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. Houve duas palavras de comando de Jesus. A primeira, encha os potes. A segunda, levem agora o vinho ao encarregado da festa. Houve uma submissão. Se você quer que o milagre aconteça, está aqui na palavra, é a Bíblia. Você tem que entender aquilo que Jesus está falando. O que que Jesus está pedindo para você fazer? Você sabe. Ele fala comigo, ele fala com você, ele fala com qualquer um de nós. E nós entendemos quando nós estamos lendo a palavra. Eu me entendi quando estava orando aqui nesta semana. Eu entendi na sexta-feira que eu fui ministrado. Entendi hoje lá pela manhã que eu fui ministrado. Foi ministrado pela palavra. Eu senti o Espírito Santo falar comigo. E você também tem certeza que sente o Espírito Santo falar com você. Então, se você entendeu a voz do Espírito Santo, prontamente atende a voz do Espírito Santo, porque Ele vai fazer coisas extraordinárias. Ele só quer que você entenda, a presença dEle é real. Jesus estava na festa, mas o milagre aconteceu quando eles atenderam a voz de Jesus. O milagre vai acontecer na sua casa quando você obedecer a voz de Jesus, o comando de Jesus. Ele está pedindo para você essa noite: por que você não está obedecendo ao comando dele? Ele quer derramar bênção, ele quer multiplicar. Ele quer multiplicar. Do que adianta a presença de Jesus se não obedecemos os seus ensinamentos? Nada vale. Do que adianta eu saber que Jesus está em todos os lugares se eu não sou submisso à sua palavra? Do que adianta, irmão? Não adianta nada. Jesus entregou talentos para cada um de nós. Tem um texto da Bíblia que fala de talentos. Entregou 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Sim ou não? Quem já leu? Eu acho que até postei esse texto na rede da igreja hoje. Aquele texto também me ministrou no meu coração. Que ali está falando de almas. De almas. 5, granjeou 5, foi abençoado. 2, ganhou mais 2, foi abençoado. O que ganhou 1? Senhor, eu tive medo do Senhor. Eu sei que o Senhor é justo. O Senhor planta onde não, ou o Senhor colhe onde não plantou, enfim. Então eu enterrei e guardei. O que é que Jesus falou para aquele homem? Servo mau, né? Ele pegou o que ele tinha, entregou para o que tinha 10, e a Bíblia diz que lançou nas trevas exteriores. Quer dizer, em outras palavras, se nós não somos dignos de aceitar aquilo que Jesus está pedindo, de obedecer a sua palavra, se nós não realmente render para Jesus, se nós não ganharmos almas para o Senhor Jesus, nós estamos desqualificados do reino de Cristo. Por isso que ele fala 5, 2 e 1. Cada um tem um pouquinho mais de capacidade do que o outro, mas nunca Deus deixou de dar. Ali está mostrando assim, todos receberam. Uns têm capacidade de ganhar mais, outros têm capacidade de ganhar menos, outros têm capacidade de ganhar menos ainda, mas todos receberam uma porção. E a porção, você sabe, eu sei quanto que eu posso ganhar, eu sei o que eu posso fazer para o reino de Deus. Do que adianta a presença se nós não obedecemos a palavra? Jesus esteve presente, querido. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, a obediência faz toda a diferença. Jesus esteve presente do lado
dos dois ladrões da cruz, somente um entendeu a voz. Somente um entendeu que Jesus era o Filho de Deus. Somente um foi obediente àquilo que ele estava vendo. Ou talvez esse, antes de ir para a cruz, já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus. Então ele não perdeu a oportunidade. Já que eu estou aqui na cruz, vou morrer mesmo, já vou entregar a minha vida a Jesus. Ele reconheceu seus pecados e ali ele foi salvo. Mas teve um, querido, que perdeu a oportunidade, porque a presença de Jesus estava ali, mas não houve temor, não houve obediência. Ele perdeu a salvação. Do que adianta a presença se nós não tememos, se nós não amamos, se nós não obedecemos? Do que adianta a presença? Reflita sobre isso. Jesus esteve presente na região de Gadara. Ali ele curou um endemoniado que ficava no sepulcro, coçando com cacos de telha, o homem terrivelmente atormentado. De repente Jesus chega naquela região, Jesus faz um milagre, liberta aquele homem, mas a Bíblia diz que aquelas pessoas rejeitaram Jesus, amaram mais os porcos do que a Jesus. Aquelas pessoas disseram: Jesus, o senhor tem que sair dessa região, só porque os porcos afogaram. A presença de Jesus estava lá, mas eles não valorizaram a presença de Jesus. E às vezes nós estamos fazendo isso. Às vezes nós estamos valorizando mais os porcos, entre aspas, do que Jesus. Às vezes nós estamos valorizando mais as coisas da vida do que Jesus. Jesus está em todos os lugares. Jesus está lá no seu quarto. Jesus está lá na sua cozinha. Jesus está lá na sua sala. Jesus está lá no seu trabalho. Ele só quer ver em você devoção, adoração, sinceridade. Se você começar a entender isso, você vai ver os milagres do Senhor acontecendo. E o principal e o mais importante milagre é saber, querido, que você está guardado e protegido por Ele, que as portas se abrirão para você, porque Ele tem promessa na sua palavra. Ele diz que eu estarei convosco até a consumação do século. Quer dizer, Ele estará sempre conosco. Não há momento difícil para Ele, não há nada difícil para Jesus. Observa, a presença de Jesus é real aqui. Mas talvez tem pessoas aqui que ainda não sentiram a presença de Jesus, não sentiram que a palavra está falando, porque talvez a sua mente está ligada lá fora, preocupado com aquilo que vai fazer amanhã, com a dívida que tem que pagar amanhã, com o problema que tem que resolver amanhã. E Jesus está falando com você nessa noite. Jesus está chamando sua atenção. Eu quero que você me ame, eu quero que você me adore, eu quero que você busque a minha face, eu quero te ajudar. Mas nós precisamos entender de uma vez por toda que só a presença não resolve. A presença, ela vai estar sempre aqui e acolá, mas é a minha devoção, é a minha adoração, a minha sinceridade, a minha obediência que vai fazer toda a diferença. O milagre vai acontecer. Aleluia. Isaías capítulo 48, versículo 17 e 18, olha o que diz a palavra. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhes ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Se tão somente vocês tivessem prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como o rio, sua retidão como as ondas do mar. Aleluia. Você quer um texto mais poderoso do que esse? É a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: eu sou o Senhor, eu estou com você. Se tão somente me ouvir, se tão somente me obedecer, querido, rios de águas vivas fluirão no seu ventre. Assim diz a palavra. Coisas extraordinárias acontecerão na sua vida. Deus te surpreende. Deus te surpreende. Eu falo porque, graças ao meu bom Deus, eu já fui surpreendido alguma vez. E Ele surpreende muitas pessoas que estão aqui. Se eu fosse nomear, se eu fosse procurar os milagres que Deus já tem feito aqui, muitas pessoas levantariam a mão, porque muitos milagres já aconteceram. Houve uma dedicação daqueles servos em servir a Jesus com zelo. Sim ou não?
Quando Jesus disse para os servos, encham as taças de água, mas já passou o tempo, meu pai, enche essas taças de água com zelo. O que eles fizeram? A Bíblia diz que eles encheram até a borda. Sim ou não? Encheram até a borda. Eles não encheram só um pouquinho, encheram até a borda. Depois levaram o vinho aos encarregados. Houve uma dedicação daqueles servos em servir Jesus com todo o zelo. Nós aprendemos outra lição aqui nesse texto. Os vasos precisam estar transbordando para poderem abençoar outros. Diga comigo, os vasos precisam estar transbordando para poder abençoar outros. Eles encheram de forma transbordante, só depois eles foram servir. Talvez o Senhor quer te encher. Jesus está pedindo para você encher da presença dEle. O que você tem feito? Será que você tem sido um vaso cheio? Será que nós temos sido um vaso cheio para poder abençoar outras pessoas? Jesus tem pedido para levar pão e água da vida àqueles que têm fome e sede. O que você tem feito? Jesus tem pedido para você, leve pão e água da vida para eles. O que você tem feito com isso? Como nós estamos reagindo à presença de Jesus? Como nós estamos reagindo à presença dEle? Será que estamos expulsando, como fizeram os gadarenos? Será que nós estamos expulsando Jesus da nossa presença? Ele está pedindo para nós, olha, leve água e pão, leve alguma coisa para eles. Será que nós estamos obedecendo a sua voz? Em terceiro e último lugar, quando convidamos Jesus e somos submissos à sua palavra, nós recebemos o melhor dele. O melhor dele. O texto diz, mas você guardou o melhor até agora. O encarregado da festa, quando ele experimentou aquele vinho que tinha chegado por último, ele disse, mas é costume servir primeiro o melhor, para depois servir o pior. Mas vocês serviram primeiro o pior e trouxeram agora o melhor por último. Isso mostra para nós que aquilo que Jesus faz é com perfeição. Ele não faz nada pela metade. Aquilo que Ele vai fazer na sua vida, aquilo que Ele pode fazer na minha vida, Ele faz com perfeição. Ele faz o melhor, aleluia. Não se preocupe se o que está acontecendo na sua vida parece não ser melhor. Mantenha o seu amor, a sua obediência à palavra de Jesus, pois o melhor do Senhor virá sobre a sua vida. Mantenha a obediência, a fidelidade, pois o melhor do Senhor virá à sua vida. Eu creio nisso. A palavra do Senhor nos diz lá em Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, Ele faz tudo a mais. Quando nós obedecemos, há algo especial na palavra que Ele faz de forma transbordante. Ele faz o melhor. O encarregado da festa esperava um vinho pior, mas veio o melhor, porque Jesus só faz o melhor. Jesus não faz nada pela metade, aleluia. Mas lembre-se disso, porque que o milagre aconteceu ali naquela família? Porque eles obedeceram a voz de Jesus. Encham as talhas, enchem os potes, e eles encheram até as bordas, transbordaram. Não foram pela metade, não foi de qualquer jeito. Eles fizeram de melhor para Jesus. Talvez Jesus tenha pedido para você fazer algo para Ele, você tem feito com mau gosto. Talvez você tenha feito de forma que não agrada a Jesus, mas está dizendo para você, faça o melhor, dê o seu melhor, porque você vai receber a sua recompensa. Eu vou derramar sobre você a minha bênção, eu vou multiplicar sobre a sua família, eu vou tirar todo o empecilho, eu vou quebrar toda a muralha, toda a barreira. Se você fazer o melhor para Jesus, Ele vai fazer para você também, aleluia. Quando abrimos, querido, nosso coração para Jesus e nos rendemos à sua vontade, Ele nos surpreende com o melhor que só pode oferecer, transformando nossas vidas de maneiras inimagináveis. Coisas extraordinárias acontecem nas nossas vidas quando nós obedecemos ao comando de Jesus. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Isaías capítulo 55. Os pensamentos de Deus é muito maior.
O que Deus tem para você, você não consegue nem entender, nunca passou na sua mente aquilo que Deus tem para você, mas parte do princípio de nós obedecermos a palavra de Jesus, sermos fiéis a Ele. O melhor de Jesus está vindo, e com Ele a sua presença, a esperança, a transformação, as bênçãos que só Ele pode trazer, virá se nós perseverarmos na fé. As bênçãos do Senhor vai vir sobre a sua família, quando você entender que não é só a presença, mas a obediência. Quando você obedece, o próprio Jesus obedeceu. Pastor Domingo pregou aqui no domingo passado, Jesus sendo Deus, Ele obedeceu, mas obedeceu o quê? O propósito. Ele não precisava manter a obediência, porque Ele é Deus, mas Ele obedeceu o seu propósito. Obedeça também o seu propósito. Obedeça o propósito que Jesus colocou no seu coração. Ele nos chamou para fazermos discípulos, Ele nos chamou para ganharmos almas, Ele nos chamou para enchermos essa terra da presença dEle. Nós somos a presença dEle nessa terra. A Bíblia diz que nós carregamos a presença de Jesus, aleluia. E aonde você está, a presença de Jesus está ali, querido. Para pensar nisso. Aonde você está, um milagre pode acontecer, uma pessoa pode ser restaurada, uma vida pode ser abençoada através de você, porque você tem. Ele te deu de presente o Espírito, Ele te deu de presente a sua presença, aleluia. Só está faltando nós unirmos a presença com a obediência. Coisas extraordinárias podem acontecer nas nossas vidas. Coisas extraordinárias podem acontecer nessa vida. Tiago capítulo 1 versículo 3 diz assim, olha assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tenha fé, continue perseverante, continue crendo que Jesus ainda vai fazer. Se o melhor ainda não aconteceu, continue obedecendo, temendo, porque o melhor vai vir. Aleluia. Ele vai transformar esta água em vinho, Ele vai transformar essa pedra em pão, Ele vai fazer algo na sua família. Se você crê que Ele é o Todo-Poderoso, se você crê que Ele é um Pai que te ama, que quer o bem para você. Quantas vezes nós desesperamos porque nós perdemos essa confiança? Se eu parar uma semana de orar, eu entro em desespero. Eu também sou homem, sou fraco. E uma das melhores maneiras de nós sentirmos a presença de Jesus é quando nós dobramos nossos joelhos e confessamos que nós somos fracos. Não é quando nós dizemos, Senhor, eu já fiz tantas coisas para o Senhor. Não, quando você ajoelha e diz, Senhor, eu não sou nada sem Ti, eu sou fraco mesmo, eu dependo do Senhor. Aí a presença do Senhor vem sobre você, porque o Senhor exalta os que se humilham na presença dEle. Isaías capítulo 55 fala que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. O melhor de Jesus está vindo, e com Ele a sua presença. Não creia nisso, creia nisso em nome de Jesus. Já estou terminando. Apocalipse capítulo 14 versículo 12 diz assim, aquele que está a perseverança, aqui está a perseverança dos santos, que obedece os seus mandamentos de Deus e permanece fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor. De agora em diante, diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Então quando você faz aquilo que Jesus está pedindo, a Bíblia diz que as nossas fadigas serão cessadas. Há um momento que parece que se torna fadiga, mas quando está se tornando fadiga, é porque você não está fazendo com amor, é porque você está fazendo por obrigação. Quando você faz por amor aquilo que Jesus está pedindo, não existe fadiga, existe prazer, existe algo melhor ainda para fazer. Quando nós entendemos que aquilo que nós fazemos é parte de Deus para mim, não existe fadiga. Mas o texto está dizendo, olha, se por acaso vocês se sentirem fadigados, vocês um dia vão descansar. Há uma esperança para aqueles que temem ao Senhor. Há uma esperança para aquele que segue na palavra do Senhor. Quanto a vocês, porém, permaneçam nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois vocês sabem de quem o aprendeu. Apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Permaneçam fiéis, meus irmãos. Quero encerrar dizendo para vocês, Jesus, Ele espera que nós não só convidamos Ele para uma festa, como está aqui. Aqui a família convidou Jesus para uma festa de casamento, mas Jesus espera que você o convide para morar dentro da sua casa, definitivamente. Imagina só por um convite, Jesus já fez esse milagre.
Imagina quando Ele mora permanentemente dentro da sua casa. Quantas coisas boas podem acontecer. Mas lembre, alinha a presença dEle com o seu temor a Ele, a sua obediência a Ele, amar a Ele. Foi muito forte o que Jesus falou no meu coração. Jesus quer que você o ame de verdade, ao ponto de entregar a sua própria vida por Ele. Já parou para pensar nisso? Você teria coragem de entregar a sua vida hoje por Jesus? Responda para você. Você teria coragem de entregar a sua vida por Jesus? Se chegasse alguém aqui agora, armado, e dissesse, ó, vai morrer todos os crentes, você sair correndo, ficava aqui dentro. Para pensar. Parece uma coisa louca, né? Mas é mais ou menos assim que acontece em alguns países por aí. As pessoas, para aceitar a Jesus, elas têm que escrever ou assinar um documento: estou disposta a morrer por Jesus. Tem muitos países assim. E aqui nós temos toda a liberdade para servir a Jesus. Mas é esse amor que Jesus quer, esse amor sacrificial. Ele quer que você esteja disposto a entregar a sua vida por Ele. Ele quer que você esteja disposto. Ele entregou a sua vida por você. Agora, querido, o que resta para nós fazermos aqui? É entregar o nosso tempo para Jesus. Ele não está pedindo muito para nós. Ele não está pedindo que você entregue a sua vida por Ele aqui no Brasil. Ele está pedindo: entregue o seu tempo para mim. Tira um tempo para mim. Eu preciso alinhar com você algumas coisas. Eu preciso conversar com você intimamente. Eu preciso que você se dedique a mim como você se dedica às outras coisas. Eu preciso que você tire mais tempo comigo como você tira tempo para as outras coisas. Nós só deixamos o restinho para Jesus. Nós só deixamos as migalhinhas para Jesus. Jesus quer todo o seu coração. Jesus quer toda a sua alma, todo o seu espírito. Lembre-se disso. Jesus espera a sua decisão. Jesus espera, Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Ele quer fazer milagres extraordinários na sua vida. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você. Coloca a mão assim sobre o seu coração. Se você acredita que essa palavra veio do Senhor, que essa palavra não é meramente de um pregador, comedor de arroz e feijão como eu. Se você entendeu que o Espírito Santo está aqui, aleluia. Quando crê, diga amém. Quero que você coloque a mão no seu coração. Você vai fazer uma oração comigo. Você vai repetir comigo uma oração no nome de Jesus. Creia nisso. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio nesta palavra. Eu creio na Tua presença. Senhor Jesus, me ajuda a cada dia obedecer a Tua palavra, para que eu possa receber os milagres do Senhor na minha casa, para que eu possa receber transformação na minha casa, para que eu possa receber livramento na minha casa. Senhor Jesus, me ajude a entender os Teus propósitos. Me ajude a ganhar uma alma, a ganhar uma alma, a ganhar uma alma, a ganhar uma alma para o Senhor. Diga assim: Senhor, acenda a chama no meu espírito, acenda a chama novamente, Senhor, não deixe ela apagar. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, os Teus filhos oraram e nós confirmamos esta oração e dizemos: Senhor, quantas vezes nós erramos, quantas vezes, ó Pai, nós tentamos e paramos, quantas vezes, ó Pai, nós tentamos e desanimamos, mas Senhor, o Senhor conhece que nós somos falhos, o Senhor conhece o quanto, Pai, nós somos dependentes do Senhor. Nessa noite nós estamos aqui como igreja do Senhor, pedindo: Senhor, enche-nós do Teu Espírito, enche-nós da unção, da sabedoria, enche-nós, ó Pai, da capacidade. Eu tenho certeza, Pai, que aqui tem homens e mulheres queridos. Deus está dizendo para você: eu te chamei, eu te escolhi, você é uma bênção, você vai ser uma bênção da sua família.
Você vai ser uma bênção lá na sua vizinhança. Deus vai te usar muito. Deus vai capacitar você. Se você crê nessa palavra, se você crê na presença de Jesus, apenas obedeça aquilo que o Senhor está dizendo. Ele vai usar você. Ele não vai usar o vizinho do lado, não. Ele vai usar você para abençoar aquela família, para trazer aquela família para Jesus. Ele vai encher você. Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a história daquele bairro onde você mora, porque você é um representante de Jesus naquele bairro. Você é um agente do Senhor Jesus naquele bairro. Em nome de Jesus, Pai, receba a nossa adoração nesta hora. Receba o nosso louvor, para a nossa entrega. Eu creio nos milagres do Senhor. Assim nós oramos, assim nós cremos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor. Louvado seja Deus.